Oi pessoal, a paz, tudo bem? Estamos aqui para iniciar mais um estudo, dessa vez de 2 Samuel, dos capítulos 4 ao 7. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dois ou Mais, pois onde dois ou mais estão reunidos, lá o Senhor estará presente. Então, vamos começar? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que também é muito conhecida, que é muito importante, né? E para nós entendermos que realmente Davi ele estava pautado no Espírito de Deus, né? E que nós consigamos transmitir isso com a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Amém. Primeiro tópico: justiça de Deus não depende da sua pressa. Os homens que matam Isbosete acham que estão ajudando Davi, mas são mortos. Assim como o homem que matou Saul, quer dizer, que disse que matou Saul, foi lá até Davi, achando que ia ser presenteado de alguma forma e ganhou foi juízo, né? E aqui acontece a mesma coisa. Sim. A chave aqui é: nem tudo que favorece você vem de Deus. O princípio espiritual aqui é: Deus não precisa de atalhos humanos para cumprir promessas. E uma aplicação dessa passagem aqui é: cuidado com as decisões vantajosas que violam os princípios de Deus. Nem todo resultado bom tem a origem correta, né? Foi como eu falei, né? O homem que disse ter matado, que ele nem matou, ele só mentiu, achando que ia sair grandão, né? Davi foi lá e vapo. Porque, cara, não existe essa injustiça humana, não existe a nossa justiça. O que existe é a justiça de Deus, a vontade dele, né? Porque tem certas coisas que são inegociáveis. E Davi ali, ele estava tão debaixo do Espírito de Deus, né, que ele foi lá e tratou da mesma forma, porque dessa vez realmente esses homens haviam matado Isbosete de uma forma muito covarde, né? E Davi foi lá e honrou o nome de Saul, né? E uma coisa também que me marcou muito é que Davi foi lá e colocou os restos mortais de Isbosete junto com Giabe, né? Que era o seu protetor, né? Então isso também me marcou demais. Tá, verdade. 2. O trono é estabelecido por Deus, não por força humana. Davi finalmente é reconhecido como rei sobre todo Israel. Isso acontece anos depois da unção de Samuel. Então a chave aqui é que promessa é diferente de imediatismo. Nossa, e como é? E como? Como a gente vê pessoas que recebem uma profecia, que recebem uma palavra de Deus. Acho que vai acontecer no dia seguinte ali. Não, e se frustram, né? Saem da igreja, saem de um lugar em Deus, porque acham que aquilo vai ser... acham que é o WhatsApp com Deus. E não é, né? Você tem que estar em Deus, você tem que estar no lugar certo, e isso vai ocorrer de acordo com o teu posicionamento, com as renúncias, com os processos que você passa em Deus. Mas é de acordo com a vontade dele também. Tem coisas que são mais rápidas, sim, né? Tem coisas claro. E assim, é da vontade dele. Sim. Quando você está submetido à vontade dele, você não tem pressa, você não tem tempo. Não. Você entende que o tempo dele é perfeito, né? Sim, e que se então, não chegou, assim, porque não era para chegar. Se vai demorar ou se vai chegar rápido, é indiferente. O que a gente não pode fazer é desistir, né? E nem tentar fazer com a força do nosso braço, assim como Abraão fez, né? E o filho da promessa não veio naquele momento. E até hoje, até os dias atuais, o povo paga o preço de uma decisão ruim de Abraão há quantos 1000 anos atrás? Então olha como tudo isso reflete. Sim. Né? E aí o princípio espiritual: Deus constrói autoridade no tempo certo e sem precisar de manipulação. Deus não precisa que a gente dê um jeitinho, né? Não precisa de barganha, ele não precisa. Ele vai fazer do jeito que ele
achar melhor. Sim. E a vontade dele, né, é boa, perfeita e agradável. O tempo todo. 3. Jerusalém, conquista estratégica e espiritual. Isso também me marcou muito porque nos remete também aos dias atuais, né? Porque, por exemplo, tem a profecia que Jesus vai voltar quando o terceiro templo for reconstruído. E aí o que o povo fez para poder tentar atrapalhar ou impedir isso? Eles construíram uma mesquita onde era o templo, né, de Jerusalém. Então você vê que povos inimigos até hoje tentam traçar estratégias, né, para poder impedir o que Deus já estabeleceu. Davi conquista Jerusalém, que se torna a cidade de Davi. E até hoje, né, lá em Israel, existe essa cidade. Tanto que as ruas ainda se chamam, tem o nome de Davi ou fazem algum tipo de menção a Davi. Interessante. E uma curiosidade histórica, era uma fortaleza jebuseia, considerada inexpugável. Assim, não tinha como adentrar. E esse povo se valia disso, achando que não seria invadido, não seria conquistado. E Davi foi lá e a chave espiritual aqui é: lugares que parecem impossíveis podem ser portas de destino. Uma vez que Deus falou, vá, que a vitória já é sua. Já está estabelecido no mundo espiritual e no mundo físico. E uma aplicação aqui é: aquilo que o mundo considera inacessível pode ser exatamente onde Deus quer te colocar. Muito bom. Porque tem um pastor, né, que ele fala assim: faz o difícil e o impossível deixa para Deus. E é uma verdade. Aquilo que aos nossos olhos pode parecer impossível, para Deus é só uma desculpa, né? Uma forma de fazer com que você acesse a boa vontade dele. Né? E assim, isso remete muito à história de Moisés, né? Até o vídeo que a gente estava vendo agora há pouco, que você falou, faz o difícil que Deus faz o impossível. Deus fez o impossível, abriu um mar. Né? E aí ele só falou para Moisés e falou para o povo: agora vamos marchar, minha gente. Não é mais hora de orar. Porque assim, não é mais hora de ficar me clamando. Vocês têm aí, né, todas as ferramentas. Moisés tem a autoridade e vai dar tudo certo. Confia, porque assim, o que eu já, né, eu já fiz já está pronto. Então é sobre isso, né? Por mais que às vezes a gente pensa, nossa, é impossível isso aqui, como Moisés também duvidou que ele conseguiria, né? Para ele era realmente inacessível, mas foi exatamente onde Deus o colocou e ele fez tudo o que fez, né? E se tornou quem ele se tornou. Então, exatamente. Assim, isso aqui é muito profundo. Muito profundo, muito mesmo. E poderoso, né? Poderoso. 4. Crescimento sem Deus gera desequilíbrio. Aí aqui vai falar assim, né, de aquele lado de Davi que de vez em quando ele dá umas escorregadas. Davi toma mais mulheres e concubinas. Nem todo crescimento é saudável. Exatamente. Prosperidade sem alinhamento gera consequências futuras. Alerta estratégico. Nem tudo que é permitido culturalmente é aprovado por Deus, porque naquela época era uma cultura, né, ter muitas mulheres. Sim. Não, e até hoje a gente vê no mundo islâmico que é algo ainda normal. Sim. Né? Mas não significa que tenha aprovação. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Já dizia o apóstolo Paulo. 5. Consulta a Deus. O segredo das vitórias de Davi. Davi consulta a Deus antes de cada batalha e vence. E a curiosidade aqui é: Deus muda a estratégia entre uma batalha e outra. Deus não trabalha com fórmula repetida.
né? A gente percebe que Deus ele não vai agir dentro de um padrão. Se tiver que repetir, ele vai repetir, mas ele não tem essa obrigatoriedade, né? Porque Deus é Deus e ele faz do jeito que ele achar melhor. E o princípio aqui é: dependência contínua é maior do que experiência passada. Assim, não é porque Deus fez de uma forma que ele vai continuar seguindo desta forma, né? Porque, afinal, Deus ele tem uma visão do todo e ele sempre vai dar ali o melhor caminho, a melhor estratégia. É realmente uma questão da gente confiar. 6. A presença de Deus não pode ser tratada de qualquer jeito. Uzá toca na arca e morre. O erro não foi só tocar, foi transportar a arca de forma errada, em carro, não nos ombros de levitas. Como era a lei, né? Boa intenção não substitui obediência. Meia obediência ainda é desobediência. É aquela, né? É a boa ação, mas com o coração. A boa intenção, mas com coração desalinhado. O coração desalinhado, né? Sim, com certeza. Com a intenção... fazer a coisa certa com a intenção errada, na verdade. Era isso que eu queria dizer. Aplicação forte. Tratar o sagrado com descuido gera consequências. E foi tão, assim, foi um negócio tão forte que a palavra ela faz questão de frisar que Deus ficou irado e ele fulminou Uzá, né? Então, assim, cara, a gente tem que ter muita... Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, conhecer a legislação de Deus. Porque aqui é um manual prático do que fazer e do que não fazer. E o que não fazer, na minha visão, ela é mais importante do que as coisas a se fazer, a serem feitas, né? Porque uma atitude errada, ela gera consequências, cara, que são inimagináveis. E olha por quanto tempo, né, uma atitude ruim, ela reflete nas gerações futuras, não é verdade? Sim, as consequências são devastadoras, né, para as próximas gerações. Então, tenha cuidado. 7. Onde a presença de Deus chega, há transformação. E essa parte mexe muito comigo, pega muito no meu coração, porque vai falar muito sobre a arca e a presença, né? Você vai falar sobre prosperidade. E a verdade é que quando a gente caminha com Deus e Deus adentra uma casa, uma família, né? Aquela família começa a prosperar. E o pastor Luiz Hermínio diz que prosperidade é a ausência de necessidade, né? Então, assim, fala muito comigo, né? E assim, é uma passagem muito rápida que fala sobre Obed-Edom. A arca vai para a casa de Obed-Edom e tudo prospera. A presença de Deus gera impacto visível. Deus não é neutro, ele transforma ambientes. Sim. Né? Então você vê que realmente o simples fato da arca estar na casa de Obed-Edom, todo o ambiente ele é transformado pela presença de Deus, né? E isso é muito impactante. A gente pensa logo na questão da família, né? Assim, de prosperar no sentido de família. Sim, porque a prosperidade ela não tem só a ver com a prosperidade financeira, né? Tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com a ambiência da casa, tem a ver com o trabalho, tudo ali que está permeando aquela casa, né? Aquela família de fato, né? Então por isso que mexe tanto comigo e fala tanto comigo. 8. Adoração verdadeira não depende de aparência. Davi dança com todas as forças diante de Deus. Curiosidade, ele tira as vestes reais e adora como um servo e não como um rei. E lembra quem? Jesus, né? Sim. Porque Jesus, ele era o rei dos reis, mas ele veio para servir, ele veio como servo.
Exatamente. né? Então olha que poderoso. Exatamente, uma boa observação. Mical despreza e sofre esterilidade. Isso Então, tudo porque ela fez pouco caso da entrega de Davi, sim, né? E aí você vê como é que algumas ações geram consequências inimagináveis. Porque ali ela provavelmente teve um episódio de ciúmes, né? Porque Davi era um homem bonito, Davi era um rei. E aí uma atitude impensada gera uma consequência até o fim dos seus dias. quem valoriza a opinião dos homens perde a profundidade com Deus. Adoração é entrega, não performance. Sabe, e aí também um momento que pede muito dessa entrega, que às vezes a gente enxerga até como um momento relativamente simples, é no momento de adoração, dos louvores, que às vezes a gente fica com uma vergonha. Ai, será que eu vou me ver? E se eu cantar? Cara, não se preocupe com isso. Só se entrega. Só se entregue e deixe o Espírito agir, deixe ele transformar a sua vida. Totalmente. Isso é muito poderoso, né? Uma chave assim, muito poderosa. 9. Nem toda boa ideia vem de Deus. Davi quer construir um templo. Deus diz não. Até o profeta Natan erra inicialmente. Nem todo projeto espiritual é direção divina. Antes de fazer algo para Deus, confirme se veio de Deus. Porque assim, a gente, quando está com o coração no lugar certo, a gente quer honrar Deus de todas as formas possíveis. Então a gente tem que também entender se o nosso coração está plantado no lugar certo. Sim. É entregar para Deus e esperar a resposta dele, porque Deus responde. Se você estiver sensível à presença, se você está entregando tudo que é de precioso, Deus vai te responder. Às vezes vai demorar um pouquinho, mas às vezes é imediato. Entende? Então é tudo uma questão de entrega. 10. Deus está mais interessado em construir você do que a sua obra. Uau, isso é poderoso. Deus faz uma aliança com Davi, uma aliança davídica. E a chave poderosa aqui é que Davi queria construir uma casa. Deus promete construir uma dinastia. Cara, e essa palavra ela é Toda tão poderosa, uma descendência de reis. Uau. E aí a gente já vai assim lá na frente. E aí essa fala demonstra muito para mim, né? Já é algo profético. Sim. Ali, já tá entregando a vida de Jesus, né? Uau, e é isso aí. E aí diz aqui aponta para Jesus Cristo, realmente, porque Que é a é o rei linhagem dos de reis, né? reis e aí reis dos reis, né? Bom, não tem como não pensar nesse sentido. Com certeza. E aí um princípio é que quando você se alinha com Deus, Ele constrói algo maior do que você imaginou. Nossa, Normalmente, isso aqui, Deus de ele é fato, especialista em nos surpreender, né? Às vezes a gente tem sonhos que até o nosso olhar natural pode parecer sonhos gigantescos, mas Sim. Deus vai lá e constrói algo ainda maior, ainda melhor. Por isso que muitas vezes a gente tem muita tendência, né, a lamentar pelo que se perde, pelo que a gente não consegue, ao não que a gente recebe, uma porta fechada. Sim. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente sabe que vem algo muito melhor. Nossa, é verdade. Que Deus prepara o sobrenatural pra gente. Então, tenha sempre isso em mente, sabe? Deus, ele não vai te dar migalhas, Ele quer te dar um banquete. Então, na nossa visão natural, algo parece ali, maravilhoso, mas não é o plano de Deus para você, e Ele sabe que é melhor pra gente. Com certeza. A vontade dele é perfeita. Então, assim, quando tudo parecer que tá ali, não tá funcionando, né, tá tudo se fechando,
confia porque Deus vai entregar algo muito maior. Ele só quer a sua confiança, ele tá ali só lapidando. Ele quer a sua obediência. Vendo onde está o seu coração, né? E aí você faz esse voto de fé, assim, você dá esse passo e ele vai honrar e vai entregar, com certeza. Com certeza. E para finalizar, o último tópico, 11. O lugar da oração. Resposta correta à promessa. Davi não celebra com orgulho, ele ora com humildade. Promessa não gera soberba, gera dependência. Quanto mais Deus te promete, mais você precisa se posicionar em oração. Em oração e obediência, né? Porque lugar. Se a gente tiver a consciência do poder de uma oração, da capacidade que uma oração tem de construir e destruir maldição, ela constrói bênção e destrói maldição. É claro que quando você está orando com o coração alinhado, né? Então, assim, é muito importante que a gente esteja nesse lugar. É orar todos os dias, quando vai iniciar o dia, quando você vai para o trabalho, está indo para uma academia, antes de dormir, antes de você fazer a sua refeição. Cara, é orar, é estar com o coração bem pertinho do coração de Deus. Antes de tomar decisões, né? Principalmente. Aí nem se fala. E aí o resumo estratégico dessa porção de hoje é: caráter é maior do que oportunidade. Presença de Deus é maior do que a estratégia humana. E o tempo de Deus é maior do que a pressa do homem. Né? O tempo de Deus, né, o Kairos, é maior do que o Cronos. Né? Maior e mais perfeito. Com certeza. E aqui as perguntas para a nossa reflexão. Estou tentando ajudar Deus com atalhos? Será que eu estou fazendo as coisas pela força do meu braço, querendo ajudar Deus? Às vezes, quando a gente está na carnalidade, a gente tem essa tendência. A verdade é essa. Tenho consultado Deus ou confiado na minha experiência? E aí? O que você acha? É uma pergunta aqui, é uma reflexão. É uma reflexão poderosa. Aqui, pelo menos, né? Tipo, a gente consulta a Deus o quanto for possível. Né? Exatamente. Mas às vezes a gente acaba confiando na experiência, coisas bobas sem perceber. Sim. Então, tem que ter esse discernimento. Mas nunca é tarde para voltar e consultar a Deus. Sim. Minha vida espiritual está alinhada ou só crescendo externamente? Será que todas as vitórias, tudo aquilo que você está conquistando, está realmente alinhado com o que Deus quer para a sua vida, com a vontade dele? Ou é só um crescimento externo? Né? Assim, só coisas que você está ali conquistando para as outras pessoas verem, para enaltecer o seu ego? Estou tratando a presença de Deus com reverência? Será que a gente está colocando o coração aonde ele deveria estar? Será que a gente está acessando a presença de Deus como ela deve ser acessada? Sim. Isso é uma reflexão também que a gente tem que ter. Para não ser igual usar, né? Sim. De pegar ali a arca de qualquer jeito, a presença de qualquer jeito, tratar a presença de qualquer jeito, né? Sim, é verdade. E eu espero que você que está assistindo esse vídeo possa estar entrando na presença de Deus com a reverência correta. Que o teu coração e o nosso coração possa estar alinhado com a vontade de Deus. Afinal, onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente. Espero você aqui na próxima porção, hein? Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Tá bom? Espero você, hein? Shalom!